Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. E hoje nós chegamos no capítulo 40 do livro de Gênesis. Eu convido a você que ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, vá lá no nosso canal no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos, e nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook, durante a semana eu posto o capítulo inteirinho que você também pode ir lendo comigo. Temos vídeos curtos também todos os dias nessas plataformas que você também pode nos acompanhar. O capítulo 40 do livro de Gênesis narra um episódio específico da vida de José enquanto ele estava preso injustamente no Egito. Embora seja um capítulo curto, ele revela verdades profundas sobre o caráter de Deus, sobre a fidelidade em meio ao sofrimento e sobre como o Senhor conduz sua vontade, mesmo quando nada parece acontecer. Contexto imediato. José havia sido vendido como escravo por seus irmãos e depois injustamente acusado pela esposa de Potifar e foi lançado na prisão, como nós vimos nos capítulos anteriores. No cárcere, José encontrou graça aos olhos do carcereiro e recebeu responsabilidades. A sua liderança era um dom de Deus e por onde passava, ela aflorava. Dois oficiais de Faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, foram presos por terem ofendido o rei do Egito. O chefe da guarda encarregou José de cuidar desses presos. Mesmo preso, José continuava fiel e responsável. Um líder de verdade mantém seu caráter inabalável. Deus estava com José, como já foi afirmado no capítulo 39, e isso se refletia em sua postura. A chegada desses dois homens não foi coincidência. Deus estava preparando o próximo passo da história. Os sonhos dos oficiais. Cada um dos oficiais teve um sonho na mesma noite. Ambos ficaram perturbados, pois não havia quem interpretasse. José percebeu sua angústia e perguntou o motivo. Em seguida, ele declarou: as interpretações pertencem a Deus. José não se apresenta como alguém com poderes especiais, ele reconhece que a interpretação vem de Deus. Muitas pessoas agem como se os milagres, interpretações, profecias fossem provenientes da sua intimidade com Deus e às vezes confundem as coisas. José sabia que nada era dele, mas sim do Pai. Mesmo em sofrimento, José continua sensível às necessidades dos outros. Ele mantém viva a sua fé, mesmo em um ambiente hostil. Você tem fé quando tudo parece perdido? A interpretação do sonho do copeiro. O copeiro Mor teve o seguinte sonho: uma videira com 3 ramos brotava, florescia e produzia uvas maduras. O copeiro exprimia as uvas no copo do faraó e entregava ao rei. José interpreta o sonho da seguinte maneira: os 3 ramos representavam 3 dias. Em 3 dias o faraó restauraria o copeiro ao seu cargo. José então faz um pedido a ele: lembra-te de mim e faz menção de mim ao faraó, para que me tire desta casa. Está nos versículos 14 e 15. José não esconde a sua inocência, mas também não murmura. Ele aproveita a oportunidade de buscar justiça sem perder a confiança em Deus. O sonho do copeiro é uma mensagem de restauração. A interpretação do sonho do padeiro. O padeiro Mor teve o seguinte sonho: havia 3 cestos de pão sobre sua cabeça e as aves comiam o pão do cesto superior. José interpreta o sonho da seguinte maneira: os 3 cestos também representavam 3 dias. Nesse tempo, o faraó tiraria a cabeça do padeiro e penduraria num pau, e as aves comeriam sua carne sobre ele. Importante ressaltar que José não alterou a mensagem para agradar o padeiro. Ele fala a verdade, mesmo sendo dura. A fidelidade de José ao transmitir a revelação mostra seu caráter íntegro. Muitos profetizam bênçãos, mesmo quando Deus não revelou nada.
O cumprimento das interpretações. No terceiro dia era o aniversário de Faraó. Ele restaurou o copeiro e executou o padeiro, assim como José tinha dito. Deus sempre confirma sua palavra. Ele mostrou José como um instrumento fiel. Deus estava conduzindo a história, pois o cumprimento da interpretação foi literal, do jeito que José disse. O esquecimento do copeiro. O capítulo termina com uma frase marcante. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Esse esquecimento não foi um acidente. Deus estava trabalhando em seu tempo perfeito. O tempo de Deus é outro. Às vezes precisamos para ontem, mas de nada sabemos. A nossa carência é de alguém limitado. Deus é maior que tudo, ele vive na eternidade. José permaneceu mais 2 anos na prisão. O silêncio de Deus não significa que ele está ausente. O esquecimento humano não impede o agir divino. Aplicações pessoais. Primeiro, Deus está presente mesmo quando não vemos resultados. José serviu fielmente, interpretou sonhos com precisão e pediu ajuda ao copeiro. Humanamente, tudo indicava que sua libertação estava próxima, mas nada aconteceu. Há momentos em que fazemos o certo, oramos, trabalhamos, obedecemos e nada muda. Isso não significa que Deus não nos abençoou. Ele está preparando algo maior. Muitas vezes as pessoas podem criticar você, porque você está fazendo tudo e nada está acontecendo. Aí a pessoa vai dizer assim, você está em pecado. Não sabe de nada. Segundo, a fidelidade no pouco prepara para o muito. José foi fiel na casa de Potifar, na prisão, no serviço aos oficiais, na interpretação dos sonhos. Antes de governar o Egito, ele governou pequenas responsabilidades. Deus nos treina em etapas. A forma como lidamos, como pequenas tarefas, revela nosso caráter e prepara o nosso futuro. Terceiro, Deus usa relacionamentos e circunstâncias inesperadas. A presença do copeiro e do padeiro na prisão parecia um detalhe irrelevante, mas Deus estava alinhando peças para levar José ao palácio. Pessoas que cruzam nosso caminho podem fazer parte do plano de Deus, mesmo que não percebamos no momento. Quarto, a glória pertence a Deus e não a nós. José poderia ter se apresentado como intérprete de sonhos, mas disse: as interpretações pertencem a Deus. Nossos dons, habilidades e oportunidades vêm do Senhor. Reconhecer isso nos mantém humildes e dependentes. Quinto, o tempo de Deus é perfeito. O esquecimento do copeiro poderia ter sido devastador para José, mas ele, se tivesse sido libertado naquele momento, não estaria no lugar certo quando o faraó tivesse os seus sonhos, conforme nós vamos ver na próxima semana. O atraso de Deus nunca é atraso, é preparação. Ele age no tempo exato. Conclusão. Gênesis 40 é um capítulo de transição, mas profundamente significativo. Ele mostra José vivendo um período de aparente estagnação, mas que na verdade era um tempo de preparação divina. Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo a sua fé e alinhando circunstâncias que culminariam em sua exaltação no capítulo seguinte. A história nos ensina que Deus está presente mesmo no silêncio, a fidelidade no sofrimento não é em vão, o Senhor sempre cumpre a sua palavra, o tempo de Deus é melhor e muito maior do que o nosso, nada é coincidência quando Deus está no controle. Assim como José, somos chamados a confiar, servir e permanecermos fiéis, mesmo quando não vemos o que Deus está fazendo. Ele trabalha nos bastidores e no tempo certo, sua vontade se revela com perfeição. Descanse no Senhor, tenha fé nele, que muita coisa vai acontecer ainda na sua vida. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.